Olá, alunos do sexto ano. Nós vamos dar início à nossa terceira aula, tá? Da sequência didática 1, que é o primeiro bimestre. Novamente, eu vou acompanhar aqui os exercícios pelo meu computador e vou explicando para vocês a teoria e depois os exercícios, tá certo? Sequência didática 1, aula 3. Acompanha aí, você tem que acompanhar, assistir o vídeo e acompanhar os exercícios, tá bom? Hello! Na nossa terceira aula, continuaremos a estudar o verbo to be. Lembra do verbo to be? Que significa ser, tudo que eu sou aluno, eu sou brasileiro, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou primo de tal pessoa. Tudo que eu sou feliz, eu sou alto, eu sou baixo, tudo que se refere ao que eu sou. Então, isso daí que é o verbo to be, no final das contas, tá? Então, vamos continuar com os nossos estudos, como eu disse naquelas primeiras aulas, bem devagar. Esse vídeo vai ser só a aula 3, para ficar mais fácil da gente identificar as lições, os vídeos, tá? Então, vamos lá. Continuaremos a estudar o verbo to be e como identificar pessoas usando este verbo. Nesta aula 3, veremos que podemos usar o verbo to be para falar sobre a idade das pessoas. E para falar sobre idade, nós precisamos estudar os números em inglês. Aí eu coloquei uma lista dos números aqui, que nesse caso da idade, a gente não vai usar todos esses números, é claro, mas eu já aproveitei e coloquei para vocês, tá bom? Vamos supor, se tivesse presencial e houvesse uma prova, né? A gente poderia fazer contar aí na prova até o número 20 só, numa primeira prova, aí numa segunda prova até o número 100, nós iríamos também devagar, tá? Não se preocupem, você não tem que decorar até o 1000, apesar de ser um sistema bem simples. Se você quiser, você até consegue, mas não existe essa obrigação, tá bom? A minha idade em inglês faz parte do que eu sou. Apesar de em português a gente falar assim, eu tenho 15 anos, ou a minha idade é 15 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 43 anos. Apesar da gente falar assim, em inglês a gente expressa isso de uma outra forma. E isso mostra muito para nós como que é perigoso às vezes traduzir ao pé da letra, pegar o dicionário ou pegar o Google Tradutor e ele vai traduzindo palavra por palavra, é muito perigoso. Por quê? Porque cada língua tem um modo de expressar uma ideia e não necessariamente tem que ser igualzinho ao da outra língua. Então, quando você vai traduzir palavra por palavra, às vezes não dá certo, às vezes fica esquisito, porque eles expressam de uma outra forma. Então, para nós, quantos anos, né, a nossa idade, são quantos anos nós temos. Então, é o verbo ter. Em inglês, eles expressam de uma forma diferente. Não quer dizer que um está certo e outro errado. É só uma forma diferente de expressar. Em inglês, a nossa idade é quanto nós somos, tá? Então, vai acostumando com essa ideia, porque aí você nunca vai errar, tá bom? Nós usamos o verbo to be para falar da idade, porque a idade é uma das coisas que eu sou, tá bom? Então, vamos aos números. Lembrando que existem vários vídeos no YouTube muito legais sobre números, tá? Tem músicas, às vezes tem animação, tem muita coisa legal no YouTube que você pode pesquisar para decorar esses números e seria legal vocês pesquisarem. Se você conseguir encontrar uns 10 vídeos sobre números, a hora que você chegar no 10º você já está sabendo de cor. Então é sempre legal, além do material que é proposto, você ir atrás também de outros materiais. Hoje em dia é bem fácil, você digita lá no YouTube, números em inglês. Então, hoje em dia o acesso é muito fácil, aproveita essa oportunidade, tá? Que nem sempre existiu, e pesquisa e veja vários vídeos, e isso vai acrescentar muito nos seus estudos, tá bom? Então, não fica só com a minha leitura aqui, não, sempre pesquisa além, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura com alguns espaços, esperando um pouquinho, porque aí se na sua casa você quiser repetir, você tem tempo para isso, tá bom? Então, vamos aos números de 1 a 10. Você vai olhando na sua folha, tá? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, esses são os números de 1 a 10. Vamos aos números agora de 11 a 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Ok, muito bem. Se você quiser voltar ao vídeo e repetir novamente, tá? Muito legal. Vamos agora aos números de 20 a 90. Bom, é o seguinte, mudando, vamos de 20 a 29, porque eu quero que você preste atenção aqui como falar os números 20, o 20 combinado com 1, né, que dá 21, o 20 combinado com 2, 22, é muito simples. Então, o número 20 em inglês é 20. Você vai pegar esse número e combinar com o número 1 para virar 21. É simples assim, tá? Então, 21 vai ser 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ok, agora nós vamos do 30 para o 90 de 10 em 10. Por que de 10 em 10? Porque eles vão funcionar da mesma forma que do 20 ao 29, tá? É só você acrescentar os números 1, 2, 3, junto com esses números que você forma os novos números. Então, vamos lá, o 30. 30, 30. 40, 40, 40. 50, 50, 50. 60, 60, 60. 70, 70, 70. 80, 80, 80. 90, 90, 90. Muito bem. Agora nós vamos pro 100, tá? 100, 100. E assim vai, é só você combinar. 100 são os dois zeros. Então, para 200, 200. Para 300, 300. Para 400, 400. E assim por diante. O 1000, a mesma coisa. Os três zeros do 1000 é 1000. Para 1000, né, que seria 1000, 1000. Para 2000, 2000. Para 3000, 3000. E assim por diante, tá? Bom, vamos voltar à idade. Para falar a nossa idade, dizemos I am... Uai, teacher, mas de acordo com as aulas anteriores, I am não significa eu sou? Por que a tradução no papel aqui tá eu tenho? Lembra que eu falei que cada língua expressa a ideia de uma forma diferente. Quando eu falo em inglês, eu falo I am 42 years old. Mas quando eu vou traduzir... Então, esse I am realmente significa eu sou. Eu sou 42 anos, em inglês, a gente expressa a idade como algo que a gente é, tá? Mas na hora de passar para o português, você não vai escrever eu sou. Você vai escrever da forma que se fala em português. Esse é o grande segredo da boa tradução. Você não escreve o que está palavrinha por palavrinha ali. Você escreve como se fala naquela língua para a qual você está traduzindo. Então, se eu estou traduzindo para o português, eu vou escrever como se fala em português. Em português eu não falo eu sou 42 anos de idade, eu falo eu tenho 42 anos de idade, tá bom? Só quem conhece inglês bem sabe esses truques, tá bom? Vamos lá então. Continuando,
Seguimos trocando sobre quem estamos falando e mudando o verbo to be, dependendo da pessoa da qual estamos falando. Então, você vai trocar usando o verbo to be correto, tá? Eu dei alguns exemplos aqui. Claro, você vai trocar o verbo to be sempre que necessário. Se você estiver falando de você, I am 42 years old. Se você estiver falando diretamente para outra pessoa, você tem 10 anos, you are 10 years old. Se você está falando de uma outra pessoa que é um homem ou um menino, he is 15 years old. Ele tem 15 anos. Então, você vai trocando o eu, ele, ela e o verbo to be conforme precisar, tá bom? Bem, agora veja se você consegue dar exemplo da idade das pessoas. Escreva uma frase dizendo a sua idade. Você escreveria I am, a sua idade, e o years old no final. Eu posso escrever só I am e a idade e parar por aí. Não tem problema, tá correto. Mas você também pode escrever de uma maneira mais completa, sempre o years old no final, que seria a idade, seria quantos anos já se passaram na sua vida, tá bom? Faça frases sobre a idade de pessoas da sua família. Então, se for um homem, você vai falar he, se for mulher, você vai falar she, amigos ou até pessoas famosas. Esse seria o exercício dessa lição, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, novamente, por favor, entre em contato comigo pelo Google Classroom ou pelo meu e-mail institucional, ok? Bye bye, see ya!